Olá, está começando mais um STJ Notícias, seu momento semanal para ficar por dentro dos principais julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição você vai ver autorizada a deportação de imigrantes ilegais retidos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Mulher grávida consegue habeas corpus para não usar tornozeleira eletrônica durante o parto. E além disso, na semana em que o Estatuto do Desarmamento completa 21 anos, exibimos uma reportagem especial destacando as decisões do STJ sobre a posse e o porte ilegal de arma de fogo. Eu sou Jaffer Araújo e o STJ Notícias já está no ar. E esta edição começa com uma decisão em resposta a um problema que vem se agravando nos últimos anos: o acúmulo de imigrantes ilegais acampados nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Acolhendo um pedido da União, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, suspendeu o liminar que impedia a deportação desses imigrantes. Mais detalhes na reportagem de Jéssica Castro. O ministro Herman Benjamin analisou que há um grande número de pessoas que utilizam o Brasil apenas como corredor de passagem para outros países e destacou a impossibilidade de manter os imigrantes aglomerados no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, devido, entre outros fatores, aos riscos sanitários e de segurança que a situação representa. Por isso, ele suspendeu uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que proibia a deportação de imigrantes ilegais que foram retidos em uma área restrita do terminal aeroportuário. A decisão do TRF3, que atendeu a um pedido da Defensoria Pública da União, considerava que as pessoas poderiam ser deportadas a qualquer momento, sem a possibilidade de solicitar refúgio ou regularizar a situação migratória, o que violaria o Estatuto dos Refugiados. Ainda segundo o Tribunal Regional, as condições em que os imigrantes retidos se encontram são inadequadas. Ao analisar a situação, o presidente do STJ alertou que autoridades policiais já identificaram uma rede profissional de tráfico internacional de pessoas que utiliza o aeroporto de Guarulhos e que o sistema brasileiro não pode ser usado para ajudar o crime organizado. De acordo com o ministro, a liminar do TRF3 impediu a deportação dos imigrantes em questão e mantê-los no local viola compromissos internacionais de combate ao tráfico de pessoas. Herman Benjamin destacou que o Brasil é signatário de diversos compromissos internacionais de prevenção e repressão a esse tipo de crime e, por isso, suspendeu a liminar. Em outra decisão monocrática, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, manteve liminar que suspendeu a terceirização da merenda escolar em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O caso teve início com uma ação popular que questionou a legalidade de um contrato firmado para a terceirização da merenda entre o município de Cabo Frio e uma empresa. O contrato foi suspenso pelo juízo de primeira instância e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve essa decisão, que considerou que o acordo violou o decreto legislativo que proibia a adesão à ata de registro de preços vinculada ao contrato. A Corte Estadual destacou ainda que foram identificadas suspeitas de irregularidades, superfaturamento e potencial prejuízo aos cofres públicos, diante do aumento expressivo dos custos, que passaram de R$ 8 milhões para mais de 47 milhões anuais. No pedido de suspensão da liminar dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, a administração de Cabo Frio argumentou que a medida compromete serviços essenciais, prejudicando a alimentação de estudantes da rede pública. Alegou também dificuldades para retomar a gestão própria da merenda, já que os contratos com fornecedores e merendeiras haviam sido encerrados. O ministro-presidente do STJ, Herman Benjamin, destacou que a empresa contratada já foi alvo de operação do Ministério Público do Rio de Janeiro e que as apurações sobre superfaturamento estão em um processo ainda não concluído. Além disso, o ministro ressaltou que a contratação foi considerada irregular pelo Tribunal de Contas do Estado, mas mesmo assim, a administração municipal decidiu seguir com o procedimento.
Para o presidente do STJ, o município não apresentou elementos concretos para demonstrar a alegada grave lesão à ordem e à economia públicas. E também não foi esclarecido o motivo pelo qual não seria possível restabelecer a sistemática de merendas que vigorou anteriormente. Por isso, além da suspensão do contrato, a decisão do ministro Herman Benjamin determinou que o próprio município deve fornecer a merenda escolar, como ocorria até setembro deste ano. Você já deve ter ouvido falar que o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. O que muita gente não sabe é que essa realidade se repete quando o assunto são as mulheres presas. Em termos mundiais, o Brasil fica atrás apenas de Estados Unidos e China no número de detentas. Dados do primeiro semestre deste ano mostram que havia quase 30 mil presas nas penitenciárias estaduais. As violações de direitos fundamentais atingem não apenas as mulheres encarceradas, mas também aquelas que cumprem medidas alternativas à prisão, como o monitoramento eletrônico. Em um habeas corpus que chegou ao STJ, uma gestante investigada pediu para realizar o parto sem o uso de tornozeleira. Vamos conferir, então, o que foi decidido. De acordo com os dados mais recentes do Sistema de Cadastro de Internas Grávidas e Lactantes do Conselho Nacional de Justiça, hoje 189 mulheres estão encarceradas nessas condições. Além dessas detentas, ainda há aquelas que estão sendo monitoradas por meio de tornozeleira eletrônica, como é o caso de uma mulher grávida, que desde agosto deste ano usa o aparelho. Ela conseguiu no STJ o direito de fazer o parto sem o equipamento. A gestante é investigada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa pediu a revogação do uso da tornozeleira, alegando que os tribunais devem considerar ações menos gravosas para mulheres grávidas, com base em diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e das Nações Unidas. Ao julgar o caso, o ministro Og Fernandes considerou excessiva a imposição da tornozeleira eletrônica durante o parto, podendo a medida ser substituída por opções menos invasivas. Segundo o ministro, o monitoramento eletrônico da paciente deve se limitar ao período anterior ao início do trabalho de parto, a fim de garantir o direito da parturiente à dignidade e ao tratamento adequado. Após o parto, o uso da tornozeleira deve ser retomado, respeitando um período mínimo de recuperação, conforme recomendação médica. Em uma mesma sessão de julgamento, o colegiado do Superior Tribunal de Justiça anulou 3 reconhecimentos criminais falhos em casos diferentes. O reconhecimento criminal é aquele procedimento no qual uma vítima ou uma testemunha observa várias pessoas de características físicas semelhantes e tenta identificar o responsável por algum crime. Esta é uma técnica muito importante e que pode ser decisiva para o resultado de investigações, mas que também pode apresentar muitas falhas e riscos. Por quê? O ordenamento jurídico muitas vezes não é seguido à risca dentro das delegacias, muitas vezes o reconhecimento não é um reconhecimento presencial ao lado de pessoas semelhantes e também porque normalmente acontecem reconhecimentos fotográficos. Além disso, podem acontecer aí o certo induzimento por parte dos policiais para que a vítima reconheça um determinado indivíduo. Porque quando a polícia já tem esse banco de dados de fotografias, qualquer outro crime que aconteça do mesmo modus operandi, pode haver esse induzimento para que a mesma pessoa seja reconhecida por outras vítimas. Como recorrer ao Poder Judiciário é a saída para alegar que houve um reconhecimento com erros e buscar que ele seja invalidado, muitos casos sobre esse assunto são analisados no Superior Tribunal de Justiça. A 6ª turma chegou inclusive a julgar em uma mesma sessão 3 casos diferentes, em que os suspeitos alegaram que o procedimento não foi feito de forma correta. E nas 3 situações, os ministros entenderam que houve falha no reconhecimento e reverteram as decisões que condenavam os acusados. O primeiro caso envolvia a foto de um suspeito apresentada para uma das vítimas, mas a imagem foi retirada de um banco de dados e foi feita 9 anos antes do crime, quando o acusado ainda era adolescente. No segundo caso, o colegiado analisou uma situação em que uma das vítimas disse que não conseguiu observar as características dos autores do crime porque eles usavam capacetes. Mas 2 anos depois, ela foi chamada na delegacia e apontou um indivíduo como sendo criminoso com base em fotografias obtidas em um perfil de rede social.
Já no terceiro processo julgado, uma vítima fez o reconhecimento observando imagens de câmeras de vigilância. E a polícia levou em consideração as características físicas e as roupas do autor do crime. Os relatores dos casos foram os ministros Rogério Schietti Cruz e Sebastião Reis Júnior. Eles observaram que nos 3 processos as normas do Código de Processo Penal não foram seguidas, o que resultou em procedimentos limitados e provas frágeis. Seguindo este entendimento, a 6ª turma reverteu a decisão que havia determinado o julgamento de um dos acusados pelo Tribunal do Júri e absolveu outros 2. Morte de sócio que assinou procuração para advogado representar a empresa não faz o documento perder a validade. O entendimento é da 2ª turma. O STJ reafirmou o entendimento ao negar provimento ao recurso especial do município de Blumenau, Santa Catarina, para que fosse regularizada uma procuração outorgada ao advogado de uma empresa de publicidade. Isso porque houve o falecimento dos representantes legais da pessoa jurídica no curso de uma ação de execução fiscal. O município alegou que essa situação deixou a empresa sem representante legal e, assim, a procuração anteriormente firmada precisaria ser regularizada, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais praticados pelo advogado. Mas, segundo o relator do caso aqui no STJ, ministro Afrânio Vilela, a jurisprudência da Corte considera que a morte da pessoa física que subscreveu a procuração ao advogado para representar a empresa não interfere na validade do documento. O ministro explicou que, em conjunto, o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o artigo 682 do Código Civil estabelecem que o negócio jurídico produz efeitos a partir da celebração. Outro fundamento adotado pela 2ª turma é o de que a personalidade jurídica da empresa não se confunde com a dos sócios e representantes legais. Portanto, a procuração permanece válida até a sua revogação. Foro para execução de alimentos já iniciada pode mudar ainda que o autor seja maior e capaz. Eu acompanhei esse julgamento na 3ª turma do STJ. No caso julgado, uma filha maior de idade e absolutamente capaz ajuizou a ação de revisão de alimentos contra o pai. A pensão alimentícia foi fixada em um acordo na primeira instância, só que ao iniciar o cumprimento da sentença, a mulher mudou de endereço e pediu o envio do processo para a circunscrição judiciária do novo domicílio dela. O juízo que recebeu os autos alegou que essa alteração posterior à distribuição da ação não autorizaria a mudança do foro competente nos termos do Código de Processo Civil. Além disso, argumentou que não seria possível o declínio de ofício de competência relativa conforme súmula do STJ. Na Corte Superior, a 3ª turma decidiu que a modificação do foro solicitado pela alimentanda poderia ser realizada. A ministra Nancy Andrighi, relatora do conflito de competência, afirmou que uma lei de 2005 alterou o cumprimento de sentença de competência absoluta para relativa. Isso, segundo a ministra, permite ao exequente optar por outros foros. Quanto à súmula 33 do STJ, citada pelo juízo suscitante, Nancy Andrighi observou que a remessa do processo a outro foro resultou de pedido expresso da exequente, o que não justifica a alegação de declínio de ofício. Ainda segundo a relatora, o CPC traz normas específicas para beneficiar o alimentando presumidamente vulnerável, assegurando que o cumprimento de sentença possa ocorrer no próprio domicílio, mesmo que maior de idade e capaz. Dando sequência a esse assunto, você vai saber agora em quais situações é possível o pagamento de pensão alimentícia a uma pessoa maior de idade. Hora de conferir a explicação da advogada Bianca Araújo, diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família no Distrito Federal. Pessoas maiores de idade terão direito ao recebimento de alimentos quando forem parentes, ex-cônjuges ou ex-companheiras. Quando parentes, o Código Civil prevê que é recíproca a obrigatoriedade de alimentos entre pais e filhos, podendo ser estendida aos ascendentes, e na ausência dos ascendentes, pode ser chamado para a obrigação de alimentos os descendentes, respeitada a ordem de sucessão. Os filhos maiores de idade, em que ainda estiverem cursando ensino superior ou curso profissionalizante e não tenham possibilidade de manter a sua própria sobrevivência, têm direito ao recebimento de alimentos também.
Além disso, os filhos maiores de idade que são incapazes, eles também têm direito a receber alimentos enquanto durar aquela incapacidade. Além dessas questões dos parentes, temos ainda a possibilidade de ex-cônjuges e ex-companheiros receberem alimentos. Para isso, tem que também estar presente a necessidade ou inviabilidade de sustento próprio ou inviabilidade de inserção no mercado de trabalho, como exemplo, e a possibilidade do outro cônjuge ou companheiro em custear aqueles valores. Em todos esses exemplos e todos esses itens que apresentamos aqui, e também exemplo, a necessidade, possibilidade e razoabilidade entre os dois requisitos, elas devem estar presentes para que o judiciário possa fixar os alimentos. E na primeira turma, os ministros concluíram que a nova lei de improbidade não anula condutas já proibidas em outras legislações, como a lei das eleições. No caso julgado, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou um vereador à suspensão dos direitos políticos por 3 anos e ao pagamento de multa por improbidade administrativa. O parlamentar utilizou o celular institucional para fins particulares e ainda em período de campanha eleitoral. Situação que, para o Tribunal Paulista, causou não somente lesão ao erário. Segundo a Corte Estadual, as condutas proibidas pela Lei das Eleições também se caracterizam como atos de improbidade e, por isso, quem as pratica está sujeito às sanções da Lei de Improbidade. O vereador recorreu e o caso veio parar aqui, no Superior Tribunal de Justiça. Na primeira turma do STJ, os ministros entenderam que as mudanças na Lei de Improbidade Administrativa não anulam atos de improbidade já previstos em outras leis. O relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, destacou que, mesmo após as inovações trazidas pela Lei 14.230 de 2021, permanecem caracterizadas como improbidade administrativa diversas condutas previstas, por exemplo, na Lei das Eleições, na Lei de Acesso à Informação e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao analisar a sanção aplicada contra o vereador, a primeira turma manteve a condenação do pagamento de multa, mas excluiu a suspensão dos direitos políticos, uma vez que a aplicação dessa penalidade não é mais permitida com base no artigo 11 da nova Lei de Improbidade. Em repetitivo, a terceira sessão do STJ estabeleceu que a posse ou porte ilegal de arma de fogo por traficante pode configurar crime autônomo. Está na lei. Se o crime é cometido com o uso de arma de fogo, a pena para o condenado deve ser aumentada, como explica esse advogado de direito penal. Se ficou demonstrado que a arma de fogo ela era usada no contexto do tráfico de drogas, ou seja, para que aquilo ali acontecesse numa situação de sucesso desse segundo delito, ambos os crimes serão punidos de uma forma autônoma. Situação que é muito pior para o réu, pois as penas serão somadas. Agora, por outro lado, caso seja provado que a posse ou porte da arma de fogo, ilegal no caso, servia para o tráfico de drogas, a pena desse último ele vai ser aumentada, de uma fração que pode ser de 1/6 a 2/3. Em um julgamento realizado pela terceira sessão do STJ, os ministros entenderam que em casos de posse ou porte ilegal de arma de fogo, mas sem usá-la para o tráfico de drogas, a pena poderá ser somada, o que resultará em condenação maior, pois os crimes serão considerados autônomos. Por outro lado, se a posse ou porte ilegal da arma servia para a prática do tráfico, a pena será aumentada. Esse entendimento foi definido pela terceira sessão ao julgar o tema 1259 dos recursos repetitivos, sob a relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. O ministro afirmou que o princípio da consunção, quando um dos crimes é necessário para o outro, resolve o conflito aparente de normas penais. Nessas situações, segundo o ministro, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, é imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que uma seja absorvida pela outra. E continuamos a falar de armas de fogo. Neste mês, o Estatuto do Desarmamento completa 21 anos. Preparamos uma matéria especial explicando as principais regras previstas para a posse e o porte, também destacando como o Superior Tribunal de Justiça vem definindo as situações ilegais no uso de armamento. Confira na reportagem de Kátia Gomes.
conheci o tiro prático em 89, me apaixonei pela dinâmica do esporte, né? Eu pratico de CCP, que é um rifle com calibre de pistola, e pratico também nas armas longas com fuzil. Cheguei no esporte trazida pelo meu marido, né? Eu fui gostando. Isso é uma máquina, né? A coisa foi assim, crescendo, treinando, e ele sempre meu instrutor. E a gente tem bastante título importante. Nós que somos atiradores mesmo, atletas do tiro, né, nós não nos importamos em cumprir nenhuma legislação. Eu acho fundamental que todos estejam documentados para suas respectivas modalidades. Quem tem um documento de posse pode manter o armamento apenas dentro de casa ou no trabalho. Se a pessoa tiver o porte, aí sim ela consegue andar armada na rua. Além de explicar essa diferença, a Lei 10.826, de 2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento, também define regras para o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. Para adquirir uma arma legalmente, é obrigatório, por exemplo, ter ao menos 25 anos, não estar respondendo a processo criminal ou inquérito policial e não ter antecedentes criminais. Uma série de passos tem que ser tomados, certidões têm que ser trazidas, são pelo menos 4 certidões, comprovante de residência com um período longo de permanência naquele mesmo endereço. Temos um psicólogo que deve ser credenciado obrigatoriamente pela Polícia Federal. O instrutor de tiro obedece à mesma regra, tem que ter o curso de instrutor de tiro, tem que ser credenciado também pela Polícia Federal e não é algo que saia com rapidez. Mesmo com todas as regras e exigências da lei, o número de armas de fogo legalizadas no Brasil cresceu nos últimos anos. Em 2017, era de aproximadamente 630 mil. Em 2023, saltou para quase 2 milhões e 100 mil registros ativos na Polícia Federal, um aumento de 227,3%. O dado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública não contabilizou o armamento cadastrado pelo Exército. Por outro lado, muita gente não segue as regras. Em 2023, foram registrados no país mais de 100 mil porte e posse ilegais de armas de fogo. O acesso não restrito do cidadão à arma de fogo é um fator potencial de aumento da violência urbana. Isso a gente vê no dia a dia, infelizmente, com maior número de notícias, de discussões bobas, por exemplo, em trânsito ou em supermercado, e que acabam trazendo como consequência lesões causadas ao cidadão ou mesmo a perda da vida de um pai de família por conta de uma discussão motivada pela raiva momentânea. O Estatuto do Desarmamento prevê penas para o porte e a posse de arma de fogo não registrada, que vai de detenção de 1 a 4 anos e multa, e também para o comércio ilegal. Nos últimos anos, o debate sobre o tema ganhou força no Brasil e vários julgamentos entraram em pauta no STJ. Em agosto de 2023, a Sexta Turma reafirmou que a posse irregular de arma é crime, mesmo que não esteja carregada ou funcione mal, pois é visto como um perigo abstrato, ou seja, não precisa causar um dano direto para ser ilegal. O STJ considerou ainda que se um policial possuir uma arma sem o certificado adequado, também caracteriza posse ilegal. No caso julgado, um delegado de polícia foi denunciado por possuir arma de fogo e munições de uso permitido porque estava sem o certificado expedido pela Polícia Federal. E se o registro tiver vencido, o STJ entende que também pode resultar em crime, dependendo de como e onde a arma é usada. A Sexta Turma concluiu ainda que veículo utilizado profissionalmente não pode ser considerado extensão do local de trabalho. Com isso, a apreensão de arma não regularizada no interior de um caminhão configurou o crime de porte ilegal e não de posse irregular. É muito importante que a gente possa ter tudo bem controladinho, a legislação que vem sendo
trazida, né, nesse sentido de regularizar as pessoas que estão aptas a atirar, né? E o STJ Notícias vai ficando por aqui. Nosso próximo encontro já está marcado na semana que vem, mas até lá você pode acompanhar outros destaques nos diversos perfis do Tribunal no YouTube, nas redes sociais, nas plataformas de áudio e no site oficial do STJ. Tchau, tchau!